realmente aqui é bom estar de volta. A primeira ministração que eu vou estar fazendo aqui neste ano é a primeira, né? Eu espero que a gente possa refletir naquilo que Deus tem para falar em nossas vidas. Eu queria, antes de que exibisse, colocasse para mim na tela o texto de 2 Reis 4, de 1 a 7, por favor. 2 Reis 4, de 1 a 7. É claro que o que a gente vai falar aqui um pouquinho, refletir com vocês, ele vai envolver um tema que ele tenta mostrar para nós o poder de Deus. Ele tenta mostrar para nós que nós não estamos imunes a ter problemas, a ter dificuldades. Aqui é a história que é reconhecida, o caso de uma viúva, que nós vamos ver no texto. Teria outros para a gente refletir, como, por exemplo, o caso de Jó, certo? O caso de Ana, que padeceu alguns momentozinhos ali com a Penina, não é isso? Poderia ter outros, mas Deus falou no meu coração de nós pensarmos com base nesse texto aqui de 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos ler juntos, vou ler, me acompanha na leitura. Diz assim, né? Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. Ela disse: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e separe o que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ele foi embora, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Que a porção da Tua palavra, Senhor, seja um alimento para nossas vidas, Senhor. Que Tu fale aos nossos corações, trazendo, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir. Talvez não seja aquilo que a gente queira, Senhor, mas aquilo que seja útil para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Já é conhecido essa passagem. Eu sei que muitos daqui já ouviram ministrações sobre esse tema. Não é novidade. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus, ela é aquela que se renova a cada dia. Ela mesma de ontem, hoje e será eternamente. Ela não muda. E os seus efeitos, eles acontecem a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que a gente lê. E Deus, eu quero que Deus, o meu desejo é que Deus fale com você, independentemente daquilo que você já ouviu em outras oportunidades. Pode ser? Amém. Esse é o meu desejo. E essa história, se você bem perceber, de um momento linear, a gente vê que essa mulher teve um problema sério com o falecimento do seu marido,
E ele deixou dívidas e chegou o credor, em linha bem reta, queria levar os filhos como escravos. Não estranhe, porque na época era possível essa situação de levar filhos como escravos. Só para nós refletirmos um pouco antes da gente começar a detalhar o que a gente pode daqui. Primeira coisa importante que a gente tem em mente: ao andarmos com Jesus, que todos nós aqui seguimos o caminho, entramos pela porta estreita, andamos pelo caminho que não é o largo, nós não estamos isentos, queridos, de dificuldades. Nós não estamos imunes a problemas que possamos conviver. Correto ou não? Nós não estamos isentos disso. Ao aceitarmos Jesus, nós não recebemos um passaporte de no problem. Tu não vai ter dificuldade, tu não vai ver momentos difíceis. Não, a gente passa a ter problemas, ele acontece no ambiente que a gente convive. Pode ter dificuldades, problemas em casa, no trabalho, no trânsito, até mesmo na igreja. Ok? A gente passa por isso. Isso aqui, querido, não é novidade para nós, porque o próprio Jesus falou em João 16:33. Coloque, por favor, João 16:33, só para que a gente possa ler e ver que esse é um trecho que está nas Sagradas Escrituras. João, vou repetir, 16, capítulo 16, versículos 33. Aí, ó, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Queridos, então hoje é uma fala de Deus dizendo para vocês, para mim e para você, que nós tenhamos paz, não só no momento de bonância, mas também que nós tenhamos paz no momento da aflição. Assegura, é a palavra de Jesus, porque ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Mas ao mesmo tempo que ele diz que nós teremos aflições, ele diz, o que é que ele diz? Contudo, mas, porém, todavia, tenho coragem, eu venci o mundo. Em outras versões diz assim: tenho ânimo, que eu venci o mundo. Então a promessa de Deus é que nós vamos ter aflições, sim, nós vamos ter dificuldades, vamos ter problema, mas ao mesmo tempo ele diz assim: tenho paz, tenho ânimo, porque ele venceu o mundo. E a palavra de Deus diz que tem promessa para nós vivermos aqui nessa nossa caminhada. Eu sei que é difícil, nós vivemos numa época que a gente chama da vida moderna, esse dia a dia corrido, esse mundo globalizado, querido, aonde não só as relações sociais, o ambiente que a gente convive, não só isso, como também os acontecimentos que tem no mundo, eles são todos hoje interligados. E eles são muitas vezes de difíceis compreensões e de difíceis resoluções. Essa é a sociedade que a gente vive nesse mundo moderno. Por incrível que pareça, que até a convivência com o medo, por exemplo, passa a ser algo comum. Conviver com o perigo passa a ser comum, passa a ser aceito. Eu morei no Rio de Janeiro um certo tempo, numa época em que não era tão agitado como está hoje. E confesso, quando eu estava lá, eu andava tranquilo, despreocupado, apesar de não ser tão agitado. A violência ganhou corpos proporcionais. Mas as pessoas que estão morando ali, eles trafegam, só dando um exemplo, com naturalidade. Bem espaço, tranquilos. Foi ano passado que nós fomos, né? Eu passei com a pastora Odalia momentos tensos, que nós estávamos na região dos lagos, hospedados, mas tranquilo. E eu tive que sair de lá para ir para Campo Grande, onde eu tive que passar a Avenida Brasil
toda. E quando chegou, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, ali próximo de Irajá, aquela área ali, eu ouvi dizer sangue de Jesus tem poder, alguém que conhece. Parou o trânsito, queridos, parou nos dois sentidos, literalmente a gente parado ali. Aí eu olhava assim para a minha esquerda, tinha um muro que separava as duas avenidas. Lá tem um muro nessa região que separa o sentido da rodovia que vem num sentido e a outra que vai para Campo Grande. E ali, a gente parado ali, eu olhava para a minha direita, tinha carro, para a minha frente tinha carro e o trânsito parado. Aí eu digo, Jesus, foram momentos tensos. Mas eu creio que as pessoas que já estão morando ali, alguém que estava ali também no carro, ele não estava com a mesma preocupação que eu estava, que nós estávamos. Só restou uma coisa muito importante. Nós deixarmos de olhar no plano horizontal e passamos a nos conectar no plano vertical, dizendo, Senhor, Tu há de nos proteger, que não haja arrastão, que a gente possa chegar lá, porque eu tinha um compromisso, graças a Deus não teve nada. Eu pude fazer a visita, nós pudemos fazer a visita na casa do meu irmão, que estava com a sua filha passando uma superação de problema de saúde. Eu queria visitá-lo, nós queríamos visitá-lo. Graças a Deus nós pudemos fazer a visita, depois voltamos, saímos, graças a Deus, ilesos. Mas confesso uma coisa, que o nosso coração aqui humano só se acalmou quando nós voltamos de novo lá para Maricá. Bom, então nós não estamos imunes disso, querido. Mas aí, uma coisa que eu gostaria de trazer para nós pensarmos, que a gente está no momento da sociedade, que a gente diz sociedade moderna, mas já tivemos várias sociedades, tipo, no período da sociedade onde prevalecia os bárbaros, lembro, os momentos dos feudos e que mais? Momento industrial, pós-industrial, moderna. E hoje, segundo os especialistas, nós já estamos na sociedade que eles estão dizendo, sociedade da era digital, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, querido. Mas eu aproveito para falar hoje, nesta noite, com base na palavra do Senhor, que trouxe para nós pensar, que não importa nenhum desse tipo de sociedade, que seja industrial, que seja pós-moderna, que seja da informação, mas que seja do conhecimento, mas para mim e para você, nós pertencemos a uma sociedade do conhecimento, que quer ter conhecimento de Deus, da palavra de Deus nas nossas vidas. É isso que para nós termos é aqui que está a nossa sociedade, da sociedade que vai morar no céu, a sociedade que está com Deus. Não importa as dificuldades, os problemas que existem, mas nós servimos um Deus que é todo poderoso, que igual Ele não existe. Quer ver uma coisa? Olha o louvor que nos disse aqui. Deixa eu olhar agora aqui, que o louvor nos disse aqui, rapidinho. Olha só. Nós pertencemos a uma sociedade onde nós temos um abrigo certo, querido. Nós temos uma torre forte. Em todo tempo, o meu socorro vem do Senhor. Amém, querido? Então, é isto aqui que nós temos, é esse Deus que nós servimos. E ele começou a falar pelos louvores que estão aqui. E eu queria... Não importa, querido, o que os especialistas falam. Voltando para o texto, se nós olharmos bem direitinho aqui, com cuidado, nesse texto, a gente verifica que aquela mulher não foi uma perda qualquer. Ela não perdeu algo ou perdeu simplesmente alguém. Quem ela perdeu? O marido. O marido que era servo de Deus, que aqui está bem escrito. Como ela falou para o profeta, como tu sabes, o meu marido, teu servo, preste bem atenção. Então não foi qualquer perda que ela teve, mas sim o marido, o provedor, o homem que era importante tanto na vida familiar,
como também importante para o reino de Deus. Essa foi a perda. Eu queria daqui desse trecho pensar com vocês em o que nós poderíamos aprender com a situação dessa mulher, dessa viúva. Eu queria só 3 aspectos para nós pensarmos, tá bem? O primeiro é, diante do problema, nós termos a compreensão da soberania de Deus. Vou repetir. Diante da dificuldade, diante do problema, não deixe de consultar para cima e ter a compreensão da soberania do nosso Deus. Que Ele é soberano, que Ele é um Deus que nos ama, que deu o maior exemplo de amor por mim e por você. Se a cruz está vazia, é porque Jesus lhe deu seu Filho por amor, por mim e por você, e que Ele ressuscitou, que Ele está entre nós, e a promessa maior é que Ele vem resgatar, buscar a sua igreja. Vale um amém? Vale uma glória a Deus? E daí eu queria só ver, a atitude dela foi uma atitude que compreende essa soberania. Ela tem essa compreensão. Depois, a maneira como ela se comporta é como ela diz assim, que em meio à perda, em meio à dificuldade, ela não se perdeu. Ela buscou a solução, buscou ajuda. Nós não encontramos ali, a Bíblia não fala que ela estava desesperada, que ela estava toda vestida de preto, chorando, lamentando, dizendo, no mínimo, a culpa é de A e de B, mas Deus, por que tu não me responde? O meu marido é teu servo, serve contigo. Nós não encontramos essa descrição aqui, mas ao contrário, ela era uma pessoa que teve consciência que ela servia um Deus que poderia socorrê-la naquele momento. É que a gente pode depreender daqui desse texto que tem à nossa frente, que ela não ficou desesperada. Ela não ficou dizendo assim, tipo, por que Deus o meu marido? Por que Deus a minha família? Por que Deus e os meus filhos estão sujeitos a ser levados como escravos? Não, a gente não encontra isso. Porque que dá para nós entendermos daqui, que ela cria que Deus ia trazer a solução. Então, quando ela teve equilíbrio, o que é que ela fez? Buscou a orientação do profeta. Como é o nome dele? Como é o nome do profeta? Isso, olha só. Ela buscou a ajuda do profeta Eliseu, porque ela tinha certeza, querido, que aquele homem ia poder orientá-la como de fato fez. E aqui eu venho para cá trazer para nós, aqui nas nossas vidas, querido. Esse mesmo Deus é o mesmo de ontem, de hoje, que está aqui entre nós. Aquele problema que ela vivenciou, qualquer um de nós poderemos estar sujeito a acontecer na nossa vida. Mas a lição que fica para nós é nos mantermos seguros, ciente, porque o capitão da nossa vida é Jesus. Fique tranquilo, é Ele que vai trazer a resposta final, é Ele que pode compreender não só o meu problema, não só o seu problema, mas porque Ele vê além do que eu posso ver. Esse é o nosso Deus, querido, é Ele que está aqui. E Ele está no controle, Ele está na direção de tudo. Por mais que eu e você não pensemos, mas Deus está no controle de tudo. É claro que a gente tem preocupações. Nós temos preocupações. Até, quem sabe, com algumas ameaças. Nós ouvimos quem esteve na nossa administração agora no final de semana ali,
no nosso encontro de dirigente de núcleo de convivência, teve um momento que foi falado das ameaças. As ameaças externas e as ameaças internas. Talvez as ameaças externas, elas estão de uma forma sutil sendo construída. Não vamos tapar os nossos olhos para isso. Mas a gente precisa estar fortalecido na palavra do Senhor para lidar com essas ameaças, sejam elas externas ou as internas, que é, às vezes, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias diante do momento difícil. Porque você falar do momento bom, da bênção, é bom demais, né, Jonas? Que bom, foi uma boa surpresa ter você aqui com a gente. Você também, viu? Esse louvor, eu ouvi aqui, eu vi aquela primeira fala, Senhor, Tu é bom, Tu és... Você viu o louvor, pastor, quem estava ali, oh, Jesus, viu aqui, é assim que esse Deus faz. Eu tenho certeza que, se possivelmente tivesse alguma, Ele está trazendo a alegria de volta. Eu vi um brilho diferente, você está louvando aqui de novo. É para o Senhor. Então, o primeiro aspecto nós tirarmos daqui, que diante da dificuldade, diante do problema, seja ele qual for, nós precisamos ter a compreensão da soberania de Deus. Amém? O segundo ponto para nós refletirmos é, diante do problema, diante da dificuldade, o que é que esse texto nos ensina? Que precisamos ter cuidado com quem compartilhar o nosso problema. Com quem compartilhar? O problema está aqui, mas com quem eu devo compartilhar? E ainda mais, o que eu devo compartilhar? O que eu devo falar? Porque, e a gente pode ver aí que, diante do problema, ela procurou olhando para o texto, quem ela procurou? O homem de Deus, o Eliseu, certo? Ela procurou ali. É claro que é mais do que natural nós pensarmos que ela tinha amigas, outras mulheres ali da direção que moravam com ela nas circunvizinhanças. A Bíblia não fala nada, mas dá para nós deduzirmos isso. A Bíblia não menciona, ela menciona que ela procurou o profeta. E ali, o problema dela era muito sério, tratava de morte, morreu o marido. Ainda mais, a ameaça dos filhos serem levados como escravos. Olha a situação, o problema dela é que ela é difícil. Então, ela, diante do problema, eu tenho certeza que, orientada por Deus, orientada pelo Senhor, porque ela, porque eu falo isso, com base no que diz aqui, é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então era uma mulher dos filhos dos profetas. Querido, uma coisa que é importante, eu tiro por referência aqui no nosso meio, a importância da esposa estar junto, ser companheira do ministério. Normalmente acontece isso, a gente vê. É tão bom a gente ver isso daqui. Então, não era diferente naquela época com eles aqui. Nós temos a tendência de, quando estamos diante de um problema, se a gente não tiver um determinado cuidado, a gente sai logo falando para todo mundo, porque a gente quer tentar resolver, quer que às vezes ouvir a opinião das pessoas, para tentar nos ajudar. Mas às vezes, o que a gente fala pode ser usado contra nós. O que falar? Em que momento, em que circunstância? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estava lá em Belém do Pará, como assessor jurídico do CIABA, que é Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar. Eu era assessor jurídico e nós estávamos diante de uma demanda, de um questionamento, onde eu estava lá numa audiência de conciliação como preposto, o representante da unidade. Eu não conhecia. E a questão envolvia um certo funcionário de uma empresa que estava nos colocando na justiça por causa de
um direito que ele argumentava possuir, e a gente se contrapôs aquilo, dizendo, não, ele não tem direito a isso. Então ficou aquela demanda. Aí fomos para a audiência de conciliação. Eu não conhecia o advogado, da parte. Aí nós encontramos na pré-sala da audiência. Aí tudo bem, veio aquele momento de nós falarmos, aí eu me apresentei para ele, eu sou o comandante Sena, estou representando o CIAVA, o preposto aqui direitinho. Aí ele, não, eu sou advogado da parte. Aí eu falei com o funcionário, só que no meio desta fala, eu deixei sair alguma coisa, mas eu falei de uma forma bem assim, inocente, espontânea, achando que aquilo não era tranquilo, ia passar despercebido. Ele pegou aquilo. Quando nós estávamos na audiência, aí quando nós colocamos a nossa parte, que foi a dele, aí ele começou dizendo, como foi falado pelo próprio relator representante, aconteceu isso aqui, eu entendo, senhor magistrado, que isto aqui é benefício para o meu cliente, e claro, aí eu, para que eu fui falar? Mas no final, claro que a gente pôde prevalecer a nossa tese, mas aquilo ali deu um trabalho para Deus. Eu tive que fazer todo um trabalho depois para desconstruir. Me deu mais trabalho, fruto daquilo que eu fui falar. Então, voltando para cá, a gente precisa ter esse cuidado, queridos, de que o que a gente falar, com quem a gente falar diante da situação. A gente tem sempre uma tendência de dizer assim, não, eu só vou falar com o meu amigo. Mas pensem, o seu amigo pode ter um outro amigo. Esse outro amigo pode ter um outro amigo. E às vezes o cuidado é de como aquilo que você está falando vai ser interpretado pelo seu interlocutor. Então a gente precisa ter calma com o que falar. Mas é bom quando a gente pode falar com a igreja, aí que a gente tem que se cuidado com o povo de Deus, porque a gente crê que todos têm aquela afinidade com Deus, que a gente vive numa comunidade espiritual, que a gente se ama, que nós somos irmãos em Cristo, mas mesmo assim, a gente tem que ter como fazer. Eu lembro hoje que as coisas acontecem assim tão rapidamente nesse mundo globalizado, no que diz respeito a esse compartilhamento. Eu hoje de manhã estava indo, olha que nós fomos fazer com a Oladia de manhã hoje. Fomos para a chácara, não foi para sua chácara não, viu, Daniel? Não foi para sua chácara, Jonas. Mas, entre aspas, uma chácara que nós passamos numa rua ali, perto do Hospital Naval, tem 2 pés, paraense tem ali. Ih, já deu o espólio, 2 pés de jambo. Eles estão cheios. Aí eu digo para o Dali hoje nós vamos lá pegar jambo, Aí foi a nossa aventura, hoje. E no caminho, questão de compartilhar, eu só estou fazendo só essa conexão. No meio do caminho a gente soube, nós temos um conhecido, que era de uma outra igreja, que nós congregávamos, até da Batista, um Anardino, o nome dele. Falei o nome dele, mas é do bem. Ele está vivenciando uma situação bem sensível de doença na família. E estava compartilhando com ela. Aí nós dissemos assim, poxa vida, que pena. É um neto dele. Se ele, como avô, está preocupado, imagine os pais. E aí, que vou e ouvi uma coisa aí que eu ouvi a pastora Dali falar, já com ele assim, eu ouvi, dizendo assim, qual é o nome do garoto? Que nós queríamos apresentar, incluir o nome dele no nosso grupo de oração. Para quem não sabe, nós temos um encontro de oração com Deus, todas as manhãs, de 7h30 às 20 horas. Então ela já pegou esse nome que vai apresentar
orando por ele, querido. Oh, tu é tão bom, o povo de Deus é assim, querido. É isso que a gente tem que fazer, olha lá. Olha só, para orar por ele, né? Que bom. Mas, de qualquer maneira, a gente fica atento para saber que, por mais que eu busque orientações no plano, vou dizer assim, horizontal, do que fazer diante do meu problema, mas acima de tudo, nós temos que apresentar a direção de Deus, que Ele estará atento para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa demanda. Não deixe de apresentar a Deus, queridos. Essa é o exemplo que está aqui, não deixar de apresentar a Deus. Então nós vimos ter, diante do problema, o que essa mulher nos ensina, é termos a compreensão da soberania de Deus. Número 2, ter o cuidado com quem compartilhar aquele meu problema. Não com quem, mas o que, qual o nível de tolerância, qual o nível de privacidade que eu tenho que compartilhar. Amém? Então fica esse alerta para nós aqui. E o número 3 coloca para mim o versículo, projeta para mim, por favor, acho que é o 7, quer ver? 7, só um minuto, por favor. Sim, versículo 7, por favor. 1 Reis 4, 7, por favor. O que é que a gente tira daí? 4, 7, não, 2 Reis, desculpa, 2 Reis. O que é o terceiro aspecto? É que Deus tem a resposta final. Amém? Então o terceiro ponto é saber, está ali, ó, ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Preste atenção, para quem ela contou? Para o homem de Deus. E no final que ele diz para ela assim: vá e venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Talvez ela nem imaginasse. A principal preocupação dela era pagar a dívida. Para que pagar a dívida? Para evitar que os seus filhos fossem vendidos como escravos. Mas Deus, a resposta de Deus, com certeza foi muito além do que ela pedia, do que ela queria. Porque ela não só pagou a dívida, evitou que os filhos fossem levados como escravos, ainda sobrou recurso para ela viver do resto. Preste atenção, sobrou do resto. Aí a gente vê, querido, que a resposta final de Deus é sempre além, muito mais daquilo que a gente vê. E a gente olha aqui a abundância de Deus que vem para atendeu aquela necessidade. E Ele certamente pode atender a minha demanda, a minha necessidade, a sua necessidade. Porque como está lá em Paulo escrevendo aos Efésios, Efésios 3, 20... Coloca aí para a gente, por favor, Efésios 3:20, só para a gente saber o contexto que a gente está falando. Efésios 3:20, olha só. Aquele que é capaz de fazer, quem é esse aquele? É o Deus. Infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder o poder que há em nós. Então o nosso Deus, Ele tem a resposta final, porque Ele faz de acordo com a vontade dEle, além do que eu peço, além do que eu penso. Ele traz sempre o melhor para nós. Isso traz para nós, querido, um conforto de alma, nos traz paz, porque mesmo diante do mar revolto, eu sei que o nosso Redentor, o nosso Deus, vai nos sustentar. Vai nos sustentar. E o que a gente pode tirar desse texto é outra coisa, que ele responde além do que a gente precisa. E dessa palavra aqui, o que a gente pode tirar daqui, dá para tirar 2 lições para nós. Mesmo que, olha só,
eu quero tirar daqui duas lições. Mesmo que muitas vezes, nesses tempos turbulentos que a gente está passando, muitas das vezes a gente se perde, deixa de ter em vista que nós estamos diante de um Deus grande. Amém? Posso ouvir amém? Nós estamos diante de um Deus grande. Grande em amor, grande em sabedoria, grande em compaixão. Nós estamos diante desse Deus, querido. É esse Deus que está conosco. Ele ensina que Ele faz muito mais do que o precisa. Número 2, é um convite que faz, lendo esse texto, para que nós possamos confiar nesse Deus, nas palavras que estão aqui neste livro. Eu e você, precisamos confiar na palavra do Senhor. E aqui, olhando para esse texto, pode ser fonte de inspiração para que eu, diante da minha dificuldade, eu possa ter paz, eu possa apresentar ao Senhor, eu possa, mesmo diante da dificuldade, dizer: Senhor, Tu é o meu Deus, Tu é o meu refúgio, Tu é a minha fortaleza. Amém? Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei. Eu não sei qual o tamanho da sua, do seu dilema, das suas preocupações, eu não sei. Uma coisa eu sei, que nós temos um grande Deus. Isso eu sei, que nós temos um grande Deus, que vai trazer paz, calma. Ele vai eliminar todos os obstáculos que interfiram na nossa vida. Ele traz a resposta final. Eu posso até planejar. É normal planejar. Mas saiba uma coisa, que Deus tem a chancela definitiva. Amém, queridos? Então, é um momento muito importante para que nós possamos ter essa paz com Deus. Eu sei que muitas das vezes é difícil. A gente olha achando que não tem mais solução. Achando que eu não vou me levantar, que eu caí e não vou conseguir me levantar. Mas uma coisa é certa, olhando para esse texto, hoje a palavra do Senhor é: fique firme, sustente, saiba que Deus está na direção de tudo. Eu quero, para nós caminharmos aqui para o encerramento, trazer para vocês aqui uma coisa que alerta para nossas vidas. Nós estamos diante de um Deus, querido, que ainda abre portas. Amém? Como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos diante de dizer assim, para dizermos aqui, eu e você, liberdade para dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh Deus, nós estamos diante disso. Nós estamos diante de um Deus que pode dizer assim: elevo meus olhos para o monte, da onde vem o socorro, e o meu socorro está no Senhor. Que mais? Está agoniado, está impaciente. Espera com paciência no Senhor, não é isso? Espera com paciência no Senhor, e Ele te inclinará para ti. Ele não está inerte, Ele está atento para tudo que acontece na vida dele. Então, em tempo de crise, cuidado com as escolhas que a gente faz. Sabe que nós temos um Deus soberano, que nos alerta nessa noite. Ele está atento ao meu clamor, ao seu clamor. Não importa o tamanho do seu problema. O que a gente olha aqui nesse texto? A gente lendo no início, nós temos uma mulher que estava com um problema sério. Então o texto começa com um problema, com uma preocupação de uma mãe, com uma ameaça à vista. Começa o texto, mas termina com alegria,
porque os filhos foram salvos. Ela teve a provisão financeira para viver do resto. Eu tenho certeza que aquela inquietação que estava no coração desta mãe foi totalmente dizimada, desapareceu. Eu tenho certeza que veio alegria no rosto dela. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino aqui, quando ela tem os azeites ali, que ela vende o resto, que a provisão foi garantida, ela saiu cantando, ela saiu dando palma, quem sabe gritos de alegria, porque disse assim: eu sei que o meu Deus está presente, entende e pode dar a solução final, querido. Se aconteceu com ela, pode acontecer comigo, acontecer com você. Tá bom, estou querendo mudar tudo, até relativizar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim, já estão dizendo por aí que a Bíblia só contém. Não, querido, esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, e o que está aqui não muda. Não adianta tentar e desconfigurar, não adianta tentar e desconstruir. Mas nós cremos num Deus poderoso, Deus amoroso, Deus que sustenta e que Ele resolve qualquer situação, que é Ele que precisa que a gente consulte a Ele as nossas demandas. É esse Deus que eu sirvo aqui, esse Deus que está presente, esse Deus que está para te ouvir, querido. Não há outro Deus. A nossa esperança, a nossa firmeza não tem que estar alicerçada no que diz os homens, não está alicerçada naquilo que prometem os políticos, não está alicerçada naquilo que você vê acontecer dos empresários. Não, a nossa certeza, a nossa esperança está em Deus, que vai no momento certo, pegar a sua igreja, tirar a solução. Não podemos de jeito nenhum perder essa certeza. Por mais que o mar seja difícil, mas nós temos que crer nesse Deus. E para encerrar, eu vou contar para vocês só aqui uma situação que eu vivenciei, só rapidinho aqui. Estava na minha vida de marinheiro, nós estávamos no navio fazendo uma patrulha costeira ali no mapa próximo ao mar territorial do Maranhão. Ali, no momento que o mar está revolto, se o vento está forte e ele chegar no momento das correntes contrárias, o navio fica agitado, o navio balança mesmo. Então nós fomos fazer, e de repente o vento, veio uma tempestade, e nós estávamos numa corveta. O mar estava tão agitado, queridos, que balançava de todo jeito. Eu não sei se alguém teve essa experiência de pegar o mar revolto, mas na época eu estava ali, de tal maneira que começou a cair, tipo, na cozinha, panela caindo para o lado, louça para o outro, nos alojamentos que estavam em cima das camas, tudo caindo pelo chão. Estava tão agitado que houve ordem de nós nos prepararmos para abandonar o navio. Esse era o momento crítico. Tocou o alarme, aí a gente até achava que a coisa está complicada, tocou o alarme. Todo mundo foi para perto, nas lanchas de socorro, que nos navios tem as lanchas de uma situação de emergência, você embarcar e sair. Cada um ficou perto da sua lancha, cada um colocando os seus coletes. Aí aparece o crente, aparece o homem de Deus ali junto. Nós estávamos juntos assim numa coisa, né, numa daquelas lanchas. Aí o colega que estava ao meu lado, né, disse assim, na época eu era soldado, né? Ele disse, não, olha, fica tranquilo. Imagina, eu ficar tranquilo diante daquele mar agitado, balançando. Aí ele vem assim,
Olha a palavra que ele trouxe. Fica tranquilo. O nosso Deus não vai deixar isso aqui afundar. Não vai afundar. Aí, aquilo me ajudou a tirar o olho do problema e focar no Senhor que resolve todos os problemas. Eu estou falando do nosso Deus. Eu estou falando desse Deus todo-poderoso que me ama e que te ama, querido. É dele que eu estou falando. Não é de outro Deus. É desse que trouxe a solução para a viúva ali, que perde os seus filhos. É o mesmo Deus que me fez viver essa experiência e meu Espírito Santo trouxe para eu compartilhar com vocês. Então, que nós agora, no ano de 2025, nós sejamos muito mais conscientes do nosso papel aqui como igreja do Senhor. Temos trabalho a fazer nos nossos núcleos, nas nossas atividades, porque nós queremos ser, e nós já estamos sendo, pastor, aquela comunidade espiritual que vem sempre falando para nós aqui. Nós não seremos uma comunidade de consumidores, não uma comunidade de competidores, mas sim uma comunidade espiritual, que adora a Deus não pelo aquilo que Ele promete, mas por aquilo que Ele é. Amém? Amém? É esse o nosso Deus, querido. Então que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração. Que Deus abençoe e guarde e proteja. Em nome de Jesus.